falar agora de varizes, assunto que dá dor de cabeça e quem tem sofre, né? A gente vai falar hoje tudo sobre isso. Participe mandando a sua dúvida, a sua pergunta. É com muito carinho que eu respeito aqui no nosso estúdio o angiologista e cirurgião vascular Silvio Prudêncio. Doutor, muito obrigada pela gentileza, viu, da presença. Eu que agradeço, Tatiane, a confiança e a oportunidade. Doutor, para a gente começar, o que são as varizes e por que elas aparecem no nosso corpo, especialmente nas pernas? Bom, Tatiane, as varizes, na verdade, são veias que são naturais nossas, que deveriam ter uma estrutura e uma função sempre saudável, perfeita, mas que, especialmente em algumas famílias, geneticamente determinada, em alguma fase de vida elas começam a se modificar, perder estrutura e se tornar defeituosas. E aí, logicamente, não só no seu formato, elas modificam, elas deformam, como também na função. Elas começam a perder a função delas e permitir que o sangue acumule, ao invés de simplesmente fluir. Logicamente, se você tem um sistema em que as veias começam a acumular e não fluir, você tem um congestionamento do sistema, aí você tem um quadro clínico de varizes. Existem graus diferentes, doutor? Sim, existe uma classificação internacional mais adotada hoje, que é chamada de classificação CEAP, em que eles incluíram desde os primeiros vasinhos, numa graduação de 0 a 6, e nesse final, 5 e 6, já há pessoas que incluem feridas e situações bastante graves. Então existe graduação. Hoje nós entendemos varizes já desde os primeiros sinais, às vezes simplesmente os vasinhos. Doutor, me corrija se eu estiver errada. O vasinho é, digamos assim, a varizes na infância? É o começo? Todo vasinho vai acabar em varizes ou não? Não, Tatiane, graças a Deus, não. Os vasinhos, eles devem ser entendidos da seguinte forma: a presença deles não pré-anuncia varizes, porém grupos deles podem já estar sendo alimentados por veias por baixo da pele. Entendi. Que já estão modificando. Por isso que não se deve banalizar o tratamento ou o interesse pelo tratamento do vasinho simplesmente como algo estético e pronto. Não, ele deve ser primeiro entendido qual a sua formação, se não é um desses grupos que já aponta a existência de uma outra veia por baixo. Uma vez entendido e diagnosticado isso, então vão existir os vasinhos que não têm correlação nenhuma com varizes e aqueles que às vezes já permitiram um diagnóstico precoce. Doutor, o que vai desencadear o aparecimento de um vasinho e também o que vai desencadear o aparecimento das varizes? Bom, já que a natureza principal é o próprio tecido conjuntivo, ou seja, ela é biológica, ela também tem um fator genético por trás, os outros fatores que nós chamamos exatamente como você falou, o desencadeante, você inclui obesidade, sedentarismo, uso de anticoncepcional oral, às vezes muito precoce, ser mulher, porque sem dúvida a incidência nas mulheres é muito maior do que nos homens. Eu estava até vendo uma estatística, 80%, né, das mulheres têm pelo menos algum nível ou algum grau de... Isso, exatamente. O homem tem um tipo de variz menos frequente, menos numerosa, mas costuma ser mais calibrosa e com mais consequências. Então, apesar da incidência ser menor nele, ele precisa pôr atenção nisso. No caso desses fatores, né, que vão ajudar a desencadear, então o fator genético, ele é quase que preponderante. Exatamente. Né? Mas claro que o excesso de peso, a falta de atividade física também pode piorar ou mesmo desencadear esse problema. Alguns outros são muito questionados, eles têm sua influência. Dentre esses outros, eu vou destacar o seguinte: qualquer mecanismo que diminui o eficaz uso das pernas, ou seja, o passo normal, a movimentação de tornozelo, o uso da planta do pé, o uso da barriga da perna, como se diz popularmente, tudo que limita isso é um fator que pode desencadear varizes. Então, vem sempre acompanhado, mas e o salto alto? Olha, não exclusivamente o salto alto, às vezes nem todo salto tem relação com a produção de varizes, mas tudo que limita o passo, tudo que enrijece o passo, não flexibiliza o pé. Então, mesmo alguns sapatos de solado rígido, que é onde você tem o passo do robozinho ou o passo do elefantinho, indiretamente são favoráveis ao aparecimento de varizes por produzir
uma maior limitação no andar. Você deixa de usar com eficácia o que nós chamamos de bomba plantar muscular, que é o passo, o trabalho da musculatura da barriga da perna bombeando sangue de retorno. Então, qualquer situação ou qualquer outro tipo de vestuário, qualquer coisa que limita, em tese está facilitando o aparecimento das varizes mais precocemente. Doutor, existe um grupo de pessoas que a gente pode considerar aí um grupo de risco, né, que a incidência de varizes é maior, uma faixa etária que de repente ocorre, mas que é mais comum? Sim, Tatiane, disse que a incidência já é maior nas mulheres, então as mulheres, sem dúvida, são as primeiras pessoas nessa lista. Os obesos têm um fator bastante acentuado de aparecimento de varizes por congestão do sistema venoso abaixo da região inguinal, da virilha, por compressão de veia cava, por compressão de veias ilíacas e mais uma série de outras dificuldades do retorno venoso, incluindo a imobilidade, ou seja, mais dificuldade de mobilidade. Junto com isso, você tem os profissionais de diversas áreas que, quanto mais sedentário, em tese, mais chance do aparecimento precoce de varizes. Isso inclui a dentista, que fica no mocho o dia todo, o piloto de avião, as comissárias, o pessoal que, de alguma forma, tem uma atividade limitada para a movimentação. Então, é difícil fazer uma lista específica, mas esse grupo é o mais sujeito às varizes. Agora, vão existir pessoas que passam por situações favoráveis. Ainda no caso das mulheres, o período de gravidez é um período de alterações hormonais, é um período de aumento de peso, é um período de menor mobilidade, quanto mais avançada está a gravidez. Então, também inclui nesse grupo de risco, digamos assim. Perfeito. Doutor, diante disso, o que a gente pode fazer para, de repente, diminuir essa incidência, prevenir? Daqui a pouco a gente vai falar de tratamento, mas antes do tratamento, eu consigo prevenir? Que cuidados que eu posso ter? Mesmo que eu tenha esse fator genético, Sim. mas para que eu consiga pelo menos fazer com que essa doença ela não avance muito, né? Não chegue num grau muito intenso. Sim. Bom, em se tratando de prevenção, é difícil dizer que nós temos um método ou uma maneira de absolutamente evitar o processo. Nós sabemos que nós conseguimos postergar ou diminuir as consequências, com certeza. Como? Isto, se você raciocinar ao contrário do que nós estivemos conversando até agora, então, controle do peso, quanto mais cedo possível deixar o anticoncepcional oral, cuidar-se muito bem durante o período da gravidez, especialmente com orientação do angiologista, o uso de meia elástica, atividades o quanto possível para manter movimentação. Os profissionais, de um modo geral, todos nós que trabalhamos muito sentado, adotarmos sim uma meia elástica que disse a descanso, a meia elástica mais suave, que ainda não é para quem tem exatamente a doença, mas usar ela conforme a característica profissional, procurar arranjar momentos de mobilização das pernas durante uma atividade em que é obrigado a ficar muito tempo sentado ou em pé parado, abster-se do tabaco. O fumo tem um dano maior para o sistema arterial, mas ele também reflete na parede de veias. Então, a prevenção é imaginar o contrário do que nós estivemos falando dos fatores de risco, porque a rigor não existe um método que evite plenamente o aparecimento delas. Quais são as consequências mais graves das varizes, doutor? Como nós dissemos da classificação, o CEAP 5, 6, as graduações mais altas, são aquelas que já desenvolveram feridas ou então alterações tais que a própria pele se modifica com a existência, o tempo de existência das varizes e o porte delas. Então a pele pode se tornar mais grosseira, persistir sempre uma coceira numa pele úmida, que é o eczema varicoso, os sangramentos por veias mais frágeis, até casos extremos, lógico, em que, muito raro, hoje em dia quase não existe mais muita chance para isso, mas até mesmo de casos em que pessoas tiveram que amputar seus membros por causa de... Isso no passado, graças a Deus, já um tanto remoto, mas não era incomum.
Perfeito. Doutora, eu queria aproveitar esse nosso bate-papo. A gente tem uma participação muito grande do nosso público, o Brasil inteiro aí prestigiando a nossa programação. E eu recebi aqui uma participação pelo Twitter do nosso programa. A Carla, ela diz que tem veias aparentes na perna, como se estivessem saltadas, que ela não sente dor, não sente nenhum incômodo, a não ser mesmo a questão da aparência. E ela pergunta, devo procurar um médico? Isso pode ser varizes ou não? Então, Bom, só a veia ali aparente, ela, pelo que eu entendi aqui, ela deve estar, inclusive, um pouquinho alta, né? Você percebe no isto. toque. Por nós termos dito exatamente que existem graus de desenvolvimento, ela deve sim procurar um médico para tirar essa dúvida dela. E foi muito boa a pergunta para lembrar uma coisa. As varizes não têm necessariamente sintomas, apesar de ser muito relacionado à dor de perna e outras sensações, mas não necessariamente elas têm sintoma. Às vezes a varize só vai dar sintoma quando ela já está complicando. Então é uma situação que se quer evitar. Por isso, procura-se o médico quando se começa a notar modificações na rede de veias. Perfeito. Doutor, mais uma perguntinha da Tereza Fátima de Campinas. Ela diz aqui que tem muitas dores nas pernas e o pai já fez cirurgia de varizes. Estava com coágulos. Gostaria de saber se é hereditário. É hereditário. Tem fator genético? Sem dúvida. Ele não é exatamente determinante, não é uma certeza que ela terá o mesmo. Mas eu tenho um consolo para todos os filhos e todos os descendentes de varizes. Os quadros ruins de varizes que se via em toda a família num passado recente, hoje ele é evitável pela simplicidade de começar a tratar precocemente. Então, apesar de você ter uma tendência familiar para varizes, você dificilmente vai chegar a um quadro semelhante ao que viu na avó ou numa tia ou em alguém que tinha um quadro complicado. Perfeito. No próximo bloco, nós vamos falar justamente, então, hoje das opções de tratamento que a gente tem, além da cirurgia. A gente recebe o angiologista, cirurgião vascular Silvio Prudêncio, que continua conosco.